Olá, professor João Evangelista, tudo bem? Dando continuidade ao nosso treinamento Microsoft Excel. Na aula passada aí nós aprendemos a trabalhar com as funções conte valores e conte num. E na aula de hoje nós iremos aprender a trabalhar com as funções multi para multiplicar intervalo de células e a função arred para fazer arredondamento de valores. Ok? Vamos lá? Para a aula de hoje eu criei na nossa pasta aí, curso Excel, um arquivo chamado multi e arred. Vou abrir esse arquivo. Ele se encontra aí disponível na descrição do vídeo. E a função multi aqui, que é uma das primeiras funções que nós vamos estudar hoje, ela multiplica todos os números dados como argumentos e retorna o seu produto. Serve para multiplicar várias células juntas. Sua sintaxe é multi, abre parêntese, num1, ponto e vírgula, num2, ponto e vírgula, e assim sucessivamente. Onde num1 é obrigatório, é o primeiro número ou intervalo que você deseja multiplicar, e num2 é opcional, são números ou intervalos adicionais que você deseja multiplicar. Quando eu mostrei para você, numa das primeiras aulas do nosso treinamento, sobre a função, sobre os operadores matemáticos, eu mostrei para você que o asterisco serve para multiplicar aqui no Excel, ok? Então, por exemplo, eu quero multiplicar todos esses números aqui. Utilizando o operador matemático, eu faria o quê? Igual a B1 vezes B2, vezes B3, vezes B4, vezes B5, vezes B6, vezes B7, e daria um Enter. E aí ele vai me dar o resultado aqui de 378.000. Agora imagina se eu tiver que multiplicar dessa forma várias células. Então é muito complicado, você perde muito tempo. Então para isso você tem a função multi. A função multi, como eu falei, ela ela multiplica um intervalo. Por exemplo, eu quero multiplicar todo esse intervalo que vai de B1 até B7, eu faço o quê? Igual a multi, abre parênteses, faltou o T, abre parênteses, de B1 até, que é os dois pontos, B7. Fecha parênteses e Enter. Então, ele vai lá e me dá o resultado. Então, fica muito mais tranquilo eu utilizando a função multi quando eu for precisar multiplicar várias células. Além disso, ela me dá um outro benefício. Por exemplo, eu quero multiplicar o resultado com a função multi, com outro número. Por exemplo, eu quero multiplicar esse valor dessa multiplicação desse intervalo por 2. O que eu faço? Igual a multi, abre parêntese, de B1 até B7, ponto e vírgula, e o número que eu quero fazer a multiplicação desse resultado, que será, no caso aqui, no meu exemplo, 2. Fecha parênteses e dou Enter. Então, ele vai lá e me dá um resultado de 756.000. Então, é uma função muito simples de usar e serve, logicamente, quando você precisar multiplicar um intervalo grande de células. Tudo bem? Além disso, eu quero conversar com você hoje sobre a função arred, que ela arredonda o número através de um número especificado de dígitos. Sua sintaxe é arred, abre parêntese, número, ponto e vírgula, número de dígitos e fecha parêntese, onde o número é obrigatório, é o número que você deseja arredondar, e o número de dígitos também é obrigatório, é o número de dígitos para o qual você deseja arredondar. Eu coloquei aqui alguns números, alguns valores, para que a gente possa testar essa função arred, de arredondamento. Então, eu vou arredondar aqui conforme o Excel vai, no caso, arredondar esses números conforme as regras de arredondamento. Por exemplo, eu tenho aqui na célula E4, 6,25 e quero arredondar ele para uma casa decimal. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui igual a arred, abre parêntese, o número que eu quero arredondar, no caso 6,25, ponto e vírgula, e o número de dígitos que eu quero arredondar. Eu quero arredondar para uma casa decimal. Vou colocar 1, fecha parêntese e vou dar um Enter. Então, esse número arredondado, ele dá 6,3, conforme a regra de arredondamento. Eu quero agora arredondar também para uma casa decimal, esse número aqui, 3,149, igual a arred, abre parêntese, o número que eu quero arredondar, que está em E5, ponto e vírgula, e o número de dígitos também que eu quero 1. Fecha parêntese e vou dar um Enter. Ele me deu lá 3,1. Logicamente, como eu venho falando, seguindo a regra de arredondamento. Agora eu quero arredondar para duas casas decimal esse número negativo aí, menos 4,475. Igual a arred, abre parêntese, o número que eu quero arredondar,
ponto e vírgula, 2 casas decimal. Fecha parêntese, Enter. Então, ele vai dar lá menos 4,48. Então, ele arredondou aí o 7 para 8. E agora, eu quero arredondar para uma casa para a esquerda da vírgula decimal. Como é que eu faço para arredondar esse número 51,5? Igual a arred, abre parêntese, o número que eu quero arredondar, ponto e vírgula. Para arredondar para a esquerda da vírgula, eu não coloco um número positivo, eu coloco ele em negativo. Menos, por exemplo, uma casa decimal. Fecha parênteses e vou dar um Enter. Ele vai arredondar aí para 50. Aí, para você ter uma noção de como funciona, por quê? Porque o 1 está mais próximo aqui, quando ele arredonda esse 1 para a esquerda da casa decimal, ele está mais próximo de 50. Vou colocar aqui, por exemplo, esse número para 54,5, só para você ver que ele continua arredondando para 50. 54,5 ele vai arredondar. Agora, eu vou arredondar ele, eu vou colocar aqui em lugar de 54,5, vou botar 55. E vou dar um Enter. Então, o 55,5 ele está mais próximo de 60. Então, ele arredonda, como eu falei, conforme as regras de arredondamento. Tudo bem? Então, a função multi e a função arred são funções bastante simples que você pode estar utilizando aí, como no caso a função multi para multiplicar intervalos de células, ou células quando você tiver várias células para fazer a multiplicação, e a função arred de arredondamento para você arredondar para algumas casas decimais conforme sua necessidade aí nos seus trabalhos. Então é isso. Se você gostou dessa aula, inscreva-se no nosso canal, habilite aí o sino de notificação para que você possa ser avisado dos nossos próximos treinamentos ou lançamentos. Forte abraço para você, muito obrigado e fique com Deus.